disso, o Palmeiras sempre é competitivo. E hoje pegou uma equipe muito fraca, né? Uma equipe muito limitada, se comparado, obviamente, ao time do Palmeiras. E fez o que deveria fazer. Sim. Terminou a classificação, encerrou a possibilidade do adversário se classificar em meio tempo. Em meio jogo, desculpe. Precisou de meio jogo, meio tempo de partida para garantir a sua vaga nas quartas de final. Vai esperar Racing ou Boca. O Palmeiras é melhor que o Racing, melhor que o Boca. Obviamente, aí, quem passar depois desse 0-0, o jogo de volta na casa do Racing, é um time com mais torcida, mais tradição. Estamos falando do jogo de outro caráter. Mas se pegar o Boca e o Palmeiras jogar o que pode, provavelmente a gente vai assistir uma saudável vingança esportiva palmeirense na semifinal da Libertadores também. Eu acho que a superioridade dos adversários em relação ao Pereira existia e já existiu em outros momentos da Libertadores, com o próprio Independente Del Valle. Mas assim, não basta você ser melhor que o adversário. Você precisa comprovar essa superioridade dentro de campo. E às vezes... Vide Flamengo e Olímpia. Vide Flamengo e Olímpia. Às vezes você precisa comprovar a superioridade dentro de campo e talvez o mais difícil não seja você fazer valer a sua qualidade técnica. O mais difícil em jogos como esse é você manter a concentração, a atenção, levar a sério o jogo, independentemente do que esteja acontecendo. E o Palmeiras, mais uma vez, fez isso. O Palmeiras é um time que faz isso sob o comando do Abel Ferreira. Sim. O Palmeiras, em Campeonato Paulista, em primeira fase de Campeonato Paulista, e eu me surpreendi, me lembro de falar aqui na mesa do Linha, levava os jogos, para mim, até a sério demais. Quer dizer, era um olhar, era uma preparação para, na hora que chegassem jogos mais importantes, você tá afiado. Agora, não é normal um time manter tanto a concentração, o interesse, levar a sério, o respeito ao adversário, por mais que o adversário seja muito mais fraco, como claramente era, né? E o Palmeiras, assim, fez com que um time mais fraco errasse, né? Nas saídas de bola, pressionando, dificultando a vida do adversário. Então, eu acho que, mais do que o mérito técnico, embora a gente tenha gols, inclusive, muito bonitos aí na goleada do Palmeiras, eu acho que mais do que o mérito técnico, que é indiscutível aí na comparação entre os dois times, o grande mérito do Palmeiras é não ganhar o jogo de véspera. É não entrar em campo achando que o que quer que ele faça, ele vai vencer a partida, ele vai sair vitorioso, e mesmo depois de fazer 1-0, e mesmo depois de fazer 2-0, e aí, eu acho que, tendo se portado da maneira como se portou, o Palmeiras está nas semifinais da Libertadores, e mais do que isso, vai ter condição, se o Abel quiser, e eu acho que ele deveria fazer isso, de poupar jogadores na partida de volta. Olhando para a semifinal da Libertadores, olhando para o Campeonato Brasileiro, ele pode poupar. O cartão do Gabriel Menino, acho que talvez até indique, de alguma maneira, que isso vai acontecer, porque me pareceu um cartão forçado, nem precisava forçar, era só ele simplesmente não tomar o cartão e não jogar o jogo de volta, porque depois, na semifinal, os cartões zeram, então nem precisava tomar esse cartão. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se ele precisar, é o momento, é a ocasião de poupar, porque o Palmeiras está classificado. Léo Bertozzi, quero te ouvir também para a gente entrar no papo aqui e começar a destrinchar o que fez esse Palmeiras tão superior ao Deportivo Pereira. Tudo bom? Tudo bem, Dani. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Primeiro destacar que na era Abel, né, o Palmeiras só não passou de um confronto ida e volta na Libertadores, né? Foi a semifinal com o Atlético Paranaense. E foi a única vez que ele jogou fora de casa e trouxe resultado negativo, 1-0. De resto, o Palmeiras sempre conseguiu, fora de casa, encaminhar a classificação, voltar com resultado ou de empate ou de vitória, para conseguir em casa se impor. E hoje, mais uma vez, foi assim. Estou muito na linha do que pensa o Jean. Assim, diferença técnica do brasileiro para os outros na Libertadores existe desde a primeira fase. Né? Os times brasileiros, a gente está vivendo aqui esse boom, né, de contratações, que outro time sul-americano hoje traz o Rames Rodrigues, por exemplo, como o São Paulo, que nem está na Libertadores, consegue trazer, né? Times que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro conseguem trazer jogadores de relevo internacional, então a diferença existe. Agora, é comum a gente ver ela tão claramente exposta nos jogos de Libertadores? Não é comum. Né? Mesmo quando o time brasileiro vence, raramente ele vence com essa sobra, com essa imposição. Sim. Quando você vê o jogo e fala, ok, essa é a diferença entre esses times. Né? E o que aconteceu hoje, acho que foi muito claro nesse sentido. O Palmeiras encontrou um adversário cuja estratégia era sobreviver ao primeiro jogo, e depois do primeiro gol, essa estratégia foi por água abaixo. O Deportivo Pereira simplesmente achou que valia a pena sair, se arriscar, para não perder em casa, e aí
virou passeio. O terceiro gol me lembrou muito o Brasil e a Alemanha, o jogo do 7-1. A maneira com que o Pereira perde a bola, com que acontece a troca de passes dentro da área. É um time morto contra um time que não está nem aí. Se o adversário está morto, ele quer mais jogar a pá de cal. E as escolhas estratégicas foram muito bem feitas. Você perguntou para o Birner se surpreendeu a escolha da dobradinha. Não, porque não foi a primeira vez que ele usou esse expediente, né, de segurar o Rocha como um terceiro zagueiro ali pelo lado direito. Mas tirar o Arthur, você acha que não foi surpreendente? Não sei, não necessariamente. O Deportivo Pereira, eu acho que surpreendeu. Por como ele usou. Não usar pelo adversário. É o que o Jean coloca, né? Do respeito que ele prega em qualquer jogo que seja de uma importância como é esse. Aí o Praz, desculpa, Jean, o Praz deixou até dentro da transmissão essa ideia, Murilo, né? Linda bola do Murilo ali no quarto gol. De como ele usaria o Piquerez e o Mike para abrir o campo, para que Dudu pudesse trabalhar por dentro, assim, criar superioridades numéricas no meio-campo, expor a linha de defesa do Pereira. Eu acho que estrategicamente o Abel, mais uma vez, né, chovendo molhado, foi muito bem. Então, é excelente. Acho que em termos de calendário, não precisa ter medo de estar menosprezando, você olhar para as próximas horas do Brasileiro e falar, não, peraí. Deixa eu remar aqui no Brasileiro, porque eu não vou jogar a toalha no Brasileiro. Semana que vem eu consigo, sabe? Leva o jogador. O jogo é jogo sem viagem. Pega os principais jogadores, deixa no banco. Se precisar colocar, coloca. Se não precisar, não coloca. Eu acho que assim, não tem mal nenhum em olhar para o jogo de volta e não é nenhum menosprezo ao Deportivo Pereira você colocar nas próximas rodadas o melhor que você tem no Campeonato Brasileiro e administrar esse jogo da volta. Tem entrevista na saída de campo. Vamos ouvir o Rony, então, o que ele falou depois desse 4-0 do Palmeiras fora de casa contra o Deportivo Pereira? Yaren Pereira. Com certeza. Um jogo que no começo pareceu difícil, né? Mas a nossa equipe é uma equipe bem cascuda e sabe suportar durante o jogo a pressão adversária. Então, depois do jogo, nós conseguimos controlar o jogo e botamos a bola no chão e graças a Deus, ali eu fui feliz em sofrer, né, o primeiro pênalti, onde nos deu a tranquilidade para poder trabalhar bem a bola e conseguir achar o segundo gol. Então, eu acredito que está todo mundo de parabéns, né, pela tranquilidade, né, pelo grande jogo que nós fizemos hoje. Então, eu acredito que a equipe está de parabéns pelo grande resultado. É lógico que não tem nada definido ainda, a gente sabe que futebol muitas das vezes é imprevisível. Então, dentro da nossa casa a gente tem que entrar com esse mesmo pensamento, né, respeitar sempre o adversário e fazer um grande resultado e buscar a classificação, né? Parabenizar também a torcida do adversário, né? Fez uma festa bonita, né? Eu acredito que a torcida adversária também está de parabéns e a nossa torcida que veio nos acompanhar de longe, né? Então, tá de parabéns também. Obrigado, Rony. Tu cascudo que sabe jogar fora de casa. Cara, primeiro boa noite para todo mundo. Não, feliz por ter voltado aqui para o meu país. Faz 5 anos que eu não voltava para cá e voltei da melhor forma para fazer um jogo como profissional. Como você falou, minha família está aqui, veio todo mundo para me prestigiar o time e dar esse espetáculo aqui que a gente fez dentro do campo, que a gente pôs no nosso jogo que vem trabalhando no dia a dia. Essa vantagem aí, não dá para relaxar? É importante a vantagem, mas a gente não vai relaxar. Vamos respeitar os rivais como a gente respeita todo mundo. Então a gente vai trabalhar do mesmo jeito lá, vamos impor nosso jogo e vamos jogar mano a mano. Tá aí o colombiano Richard Rios jogando, né? Entra na vaga do Gabriel Menino durante a partida no seu país, na Colômbia. Acho que discordamos, André, do Rony quando ele fala que não tem nada definido. Mas eu quero saber se você concorda com outro ponto, que ele fala que no começo o jogo parecia que seria mais difícil. Eu acho que o Rony, bom, começando pelo final, a parte protocolar da declaração dele é bem própria de um jogador do Palmeiras atual, né? Dirigido pelo Abel. O Abel, se ficar sabendo que o Rony disse isso, vai parabenizá-lo, vai gostar ainda mais dele, talvez suba uma nota. O Abel é autor daquela frase que o Rony... Diz que ama o Rony. Ama o Rony. O Rony é nota 7 com bola, 10 sem a bola. Se fosse melhor do que isso com bola, não estaria no Palmeiras, né? E assim, é verdade, com isso a gente tem que concordar mesmo. A forma como o Rony se entrega, se adapta, se ajusta e... né, mais uma vez isso aconteceu hoje, ele fez mais um gol na Copa Libertadores e ele tem um histórico que é invejável por essa competição, em gols marcados com a camisa do Palmeiras, mas a forma como ele atua
é a forma que todos os treinadores gostariam que todos os jogadores se comprometessem com cada partida, né? Ele é impecável nesse aspecto. Agora, em relação ao que ele disse sobre o jogo parecer difícil no início, talvez seja a sensação de um jogador que evidentemente é muito competitivo, quer ganhar. Agora, eu não sei por quanto tempo ele sentiu isso, porque o jogo se tornou fácil para o Palmeiras muito rapidamente também. Né? André, talvez ele tenha sentido isso, e acho que a última declaração dele deixa isso claro, na hora que ele entra no campo, no gramado, por causa da torcida, por causa do ambiente. Exato. E não pelo que o Deportivo Pereira criou, gerou. E mostra que ele percebeu, né? Porque muitos jogadores dizem, não, a gente nem presta atenção e tal. O jogo foi tão tranquilo para o Palmeiras que deu para o Rony, que é tão abnegado e se entrega tanto, sentir um pouco do ambiente que a torcida do Deportivo Pereira fez. Na primeira vez em que um time brasileiro foi lá enfrentar essa equipe. Então, assim, é uma ocasião... Ainda mais o Palmeiras, com títulos de Libertadores nas edições recentes. Evidentemente, por lá, as pessoas entenderam que se tratava de um jogo especial. Por isso também. Agora, assim, tudo que o Jean falou a respeito de como o Abel mantém o Palmeiras com fome, ligado, respeitando, eu acho que é ilustrado por esse gol. A gente está falando de um jogo que está 2-0, já parte além da metade do primeiro tempo. Os jogadores... evidentemente muito confiantes, e eles vão buscar a saída de bola do Pereira e fazem o que fizeram aí para encerrar, né? Em relação a, como eu falei, todas as questões competitivas, hoje e em relação à volta também, o que é esse confronto. É um gol que desmoraliza completamente os jogadores, a comissão técnica adversária, as pessoas no estádio. Acabou. É isso que acontece quando o Palmeiras faz esse gol. Na verdade, André, se o primeiro tempo tivesse 1 hora, teria terminado 5, 6 gols, assim, porque só tem essa interrupção quando o time vai para o vestiário e, obviamente, volta com outro comportamento, já sabendo que está classificado. Não sei se o treinador pede para o time segurar um pouquinho, se isso acontece de maneira inconsciente, mas o Palmeiras não precisava mais se esforçar no segundo tempo ou ter o mesmo nível de concentração que teve na primeira etapa. E você já começa a se poupar para a temporada dentro do jogo mesmo. Acho que é absolutamente O jogo normal. contra o Vasco é um jogo mais difícil que esse, por exemplo. Sim. O Palmeiras faz muito isso, né? O Abel faz muito isso, muitas vezes muda os jogadores durante o segundo tempo, a não ser que o jogo seja... Isso tem sido muito diferente, inclusive. Se é um jogo muito, muito complicado, um jogo decisivo, aí você vê que talvez ele não confie tanto nos seus reservas como confia nos titulares, porque ele demora demais até a mexer, talvez por achar que a queda é muito brusca do ponto de vista técnico e de possibilidade de gerar jogo. Agora, quando não é assim, em geral ele muda mesmo antes, ele muda aos 15 minutos do segundo tempo, e eu acho que é normal, você está ganhando 3-0 na Libertadores fora de casa, é normal que o segundo tempo não seja no mesmo ritmo, na mesma intensidade, não seja jogado da mesma maneira, mas foi de qualquer forma um jogo muito inteligente do Palmeiras também no segundo tempo.